Você é uma pessoa reclamona, que reclama muito, reclama de tudo. Se está calor, você está reclamando. Se está frio, você está reclamando. Se está chovendo, se está sol, né? Infelizmente, reclamar virou um hábito para muita gente. E será que esse hábito é bom ou é ruim? Acho que é ruim, né? Vamos falar sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, tá entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você tá aí pelo YouTube? Deixa seu like, clica aí no joinha, se inscreve também já aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E para falar desse tema hoje, tá aqui comigo a Bispa Camille e nossa terapeuta e pastora Ana Paula. E aí, vocês são reclamonas? Fala aí, Moreco. Melhor coisa Você já quem foi, tá eu acho que você mudou muito, tá melhor agora. Né? Confesso, gente, confesso, eu faço ser verdadeira aqui, franca. Já fui muito reclamona, assim, reclamava. Eu já fui muito, acho que, se eu poderia falar assim, acho que reclamar e pessimismo tá ligado, né? Então, eu já fui uma pessoa muito pessimista. Daquelas, por exemplo, quando a gente ia viajar, o Cristiano falava assim, nossa, olha aqui, olha, né, vai ter uma previsão de tempo vai estar boa, mas eu chegava lá e falava assim, mas olha aqui, ó, nesse dia aqui vai chover, o tempo vai estar bom não. Então, assim, nesse sentido, aí tinha entendeu? aquela nuvenzinha lá, 3 da tarde, 10% de chuva. Não, vai chover. Vai chover aqui, ó, tá na previsão, vai chover, entendeu? Então, assim, eu já fui muito ruim nesse sentido, mas agora tô melhorando, tô, amor? Muito. Melhorei, né? Graças a Deus. E o bispo né? é reclamão, líder? Não, ele não reclama. Então, não, acho que todo mundo tem um pouco, né? Tem um É muito difícil você ter uma pessoa que não reclama de nada, né? Mas eu acho que o exercício que a gente tem que fazer é tirar, porque tudo que você quer tirar da sua vida, você tem que achar outra coisa para pôr no lugar. Então, o ideal é você tirar a reclamação e colocar a gratidão no lugar, né? Eu lembro, eu era criança, eu li aquele livro Diário de Anne Franklin, onde ela contava uma história que ela ganhou, ela morava no orfanato, né? Ela era órfã, e eles esperavam o ano inteiro, porque o único momento que eles ganhavam presente era no Natal. E a caixa dela era a maior de todas, e ela estava naquela expectativa, o que será? E era um par de muletas. E ao invés dela ficar triste por ter ganho um par de muletas no Natal, ela ficou feliz porque ela não precisava usar aquelas muletas, né? Porque ela podia andar, porque ela tinha saúde. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de olhar as coisas pelo lado positivo. É normal do ser humano. Nós somos muito críticos, né? A gente tem uma tendência maior de criticar as coisas, de reclamar. Então, as pessoas, elas reclamam e não percebem, e aquilo vai contaminando o ambiente, né? É muito ruim ficar perto de quem reclama. A Bíblia não tem a palavra reclamar, né? E quem reclamava mais na Bíblia, que a palavra usada era murmurar, era aquele povo do deserto, que morreu no deserto, né? Então, quem reclama, quem murmura, quem está sempre achando que as coisas estão ruins, elas acabam morrendo no deserto, elas acabam não conseguindo entrar na terra prometida, né? Então, eu acho que a reclamação, ela trava a nossa vida. Acho que tem uma coisa que atrapalha muito, assim, quando você... Se você tá reclamando muito é porque você se esqueceu do para onde você tá indo, né? Quem tem propósito dificilmente vai reclamar das coisas pequenas. Você tá focado num objetivo, eu quero chegar lá. Então pode acontecer o que for aqui no caminho. Eu tenho uma convicção, porque eu tenho palavra, eu acredito, eu vou chegar ali. Agora, acho que quando a gente está reclamando muito, a gente está se perdendo do processo. É um ótimo sintoma, assim. Quando eu vejo que eu tô mais pessimista, tô vendo coisas pequenas como muito grandes, né? Problemas que na verdade são pequenos, são resolutíveis, vendo como, isso aqui tá muito difícil, tudo. Aí eu vejo que assim, tá faltando às vezes propósito, tá faltando olhar pro lugar onde a gente vai chegar. E uma coisa boa disso é o livro dos sonhos, né? Que a gente já falou aqui muito, colocar uma foto do para onde você tá indo. E aí todo dia você não se comparar com aquela pessoa que tá ali, mas olhar onde você chegou, né? Eu já vi muito casamento acabar por causa de reclamação, né?
o marido para de elogiar a esposa para de elogiar o marido, mas deixou a toalha na cama é a pior coisa do mundo, né? A queixa continua. Às vezes a esposa fez várias coisas boas durante o dia, mas o arroz ficou ruim, aí ela reclama do arroz e não elogiou nada, né? Então, assim, é muito ruim quando você convive com alguém que só te critica e nunca te elogia, né? Fica um desequilíbrio nisso daí, né? Também, às vezes, o fato de você reclamar, ele está ligado diretamente ou indiretamente ao seu grau de insatisfação com alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bobo, mas que já aconteceu muito, inclusive comigo. Na época que eu estava super no meu sobrepeso, né? Estava no auge da obesidade. Às vezes eu chegava numa loja e queria comprar uma roupa, e aí, quando eu chegava lá, não tinha o meu tamanho. Por quê? Porque eu estava gorda, gente. A verdade é essa, minha filha, você está gorda, não tem o seu tamanho. E aí eu ficava chateado com aquilo ali, entendeu? Aí eu reclamava, nossa, mas que loja é essa que não tem um tamanho maior para quem precisa? Acho que é terceirizado. Que loja é essa que não preocupa com quem está um pouco acima do peso? Ao invés de eu pensar assim, nossa, eu preciso cuidar mais da minha saúde, preciso emagrecer, porque aí eu vou achar mais roupa que serve em mim, eu vou ter muito mais opção, porque quando você está gordo, você não tem opção. Você tem que comprar o que tem, entendeu? Aí você fica insatisfeito com aquilo ali, aí você começa a reclamar, ao invés de você pensar, poxa, não, eu vou mudar a minha rotina, meus hábitos, para mudar a minha mentalidade, de parar de reclamar. Não, a pessoa ela se encaixa naquele padrão, naquele movimento que ela criou ali, entendeu? E ela fica ali, tolhida ali dentro daquele mundo dela, que ela nunca vai sair se ela não tiver essa concepção de mudar. Tipo, nossa, eu tenho perna, eu tenho pé, eu tenho braço, eu posso me exercitar, eu posso, né, sair andando na rua, enfim, fazer o que ela pode fazer, porque Deus deu a ela isso, entendeu? Mas ela fica ali, ela quer ficar ali presa naquele ambiente tóxico. Ela acaba virando uma prisão, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar pra gente, por favor. Vai nascer assim, sem os braços, sem as pernas, mas não é só isso. Os médicos me deram uma previsão de vida, máximo 30 anos de idade. Você não tem problema, galera. Você não tem problema na sua vida. Você levanta todo dia de manhã. Você pisa no chão. Você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém para te dar uma água quando você está dando entrevista e a garrafinha está em cima da mesa. Você não precisa de ninguém para te dar comida quando você tem fome. Te trocar, te levar no banheiro quando você tem as necessidades básicas. Né? Você está apertado pra caramba, mas não tem ninguém para te levar. O que você tem na sua vida são situações, galera. E todas as situações a gente pode resolver. Então reclamar, ó Deus do céu, nunca vai tirar você daquele lugar. Isso é um negócio que eu aprendi desde cedo. Então é meio que um mantra na minha vida, assim, ó, olha o que tem e não o que tá faltando. Olha o que tem e não o que tá faltando. Olha aí, esse vídeo é muito forte, né? E eu estava assistindo e lembrando, né? Algumas vezes eu já fui fazer visita no hospital que tem até próximo da igreja, e é um hospital para crianças com leucemia. E é um hospital público, e eu fui lá já algumas vezes fazer visita, orar, né, com a mãe, com a criança. E quando eu chego lá, que eu vejo aquelas criancinhas sem cabelo já, né, sofrendo ali, as mães, a mãe que estava lá com essa criança, ela falou, bispo, eu durmo aqui nessa cadeira. Ela tinha que dormir numa cadeira do lado da cama do filho, porque eu não tenho um quarto, não tenho, né, uma estrutura. Quando eu vou ali, eu falo, não, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Então, às vezes, falta isso também para as pessoas, né? As pessoas, elas estão ali dentro da bolha, dentro do mundinho delas, e elas estão reclamando de coisas tão insignificantes, né? Ah, minha sandália arrebentou hoje, meu dia acabou, salto, né? tudo. Quebrou um salto, poxa... Às vezes em casa tem um monte de sandália lá, mas porque é essa que tá aqui. Então assim, às vezes as pessoas elas esquecem que existem problemas, são problemas mesmo de verdade. E elas vivem reclamando, e o que ele falou é verdade. Eu nunca vi ninguém mudar a vida porque estava reclamando. A reclamação nunca levou ninguém a sair daquele lugar. Pelo contrário, a reclamação mantém a pessoa naquele lugar. É porque, como a gente sabe, né, Cristiano, a palavra reclamar significa clamar de novo, clamar novamente. Ou seja, você ficar clamando algo ruim sobre você ou sobre uma situação de novo e de novo e de novo. Então, por isso que a pessoa fica presa, porque ela mesma ela se envolve naquilo ali. Quando a pessoa vê, ela já está acometida. O tóxico já tomou tanta conta dela, de tanto que ela ficou clamando por aquela coisa. Porque aquela coisa, né, negativismo, parece que quando você fica só no negativismo, ele fica impregnado em você.
Você tem que ter uma força de vontade muito grande para você mudar a sua realidade e pensar, meu Deus, eu preciso me policiar para mudar isso. Igual eu falei, eu era uma pessoa que era negativista. Eu não tinha dificuldade de ver o lado bom das coisas, né? Então, eu falei, eu preciso me policiar. Né? Eu lembro que quando a gente foi fazer viagem, eu falei comigo mesma. Fui para o meu quarto, eu orei e falei, Deus, em nome de Jesus, eu não vou reclamar de nada nessa viagem. Gente, querendo ou não, sempre tem uma coisinha que você fala, né? Um ponto negativo de uma coisa, de outra. Eu falei, eu não vou reclamar de nada nessa viagem. Eu falei, nada vai tirar minha paz. Eu falei com Deus, e eu não vou me deixar ser usada pelo Satanás. Eu falei, entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa ter, essa consciência de querer mudar uma situação. A gente, né, como eu falei, é um pouco difícil, mas a gente tem que exercer. Que quando você começa a exercer, a praticar, quando você for reclamar, você fala, opa, peraí, o que você vai falar mesmo, querida? Vai ajudar? Vai acrescentar? Não, então fica caladinha. Às vezes a reclamação tem muito a ver com a imaturidade, né? Tava pensando, antes de eu também comecei a cuidar mais da dieta, né, do treino, há pouco tempo. Antes disso, eu lembro que eu vivia reclamando. Essa gordurinha, esse não sei o quê, falando sem parar. Aí um dia eu parei pra pensar, falei, gente, deve ser muito chato ficar perto de mim, né? Ficar assim com as amigas o tempo inteiro. Ai, amiga, tô gorda. Ai, amiga, tô... Um dia eu parei falei, não, nunca mais vou falar isso de mim mesmo. E tomei as rédeas. Falei, se alguém vai resolver isso, não é minha amiga que tá me ouvindo, não é essa pessoa aqui, sou eu. Não sua amiga não vai comer por você, não vai fazer essas coisas por você, né? E aí eu comecei eu mesma me policiar nas coisas e parei de reclamar, porque a reclamação denunciava o que eu não estava fazendo. E se eu estava fazendo, não tinha por que reclamar. Era só esperar, né? Então, uma mudança de atitude e de hábitos, que é o que faz a gente, né? Como que o Cristiano falou, né? Às vezes tem casamentos que terminam por causa de reclamação, né? Tanto a esposa reclama do marido e vice-versa. Então, assim, gente, realmente, viver num ambiente, né, num relacionamento com alguém que só reclama, que tem uma mente negativista, que é aquela coisa tóxica, é muito difícil de ir pra frente. Por isso que a gente fala assim, nossa, depois de 20 anos de casados, aquele casal separou, você viu? Nossa, mas por que depois de 20 anos? O que será que aconteceu? Porque eles suportaram, né? Aguentaram 20 anos. Qual que será que foi a gota d'água? Às vezes eu me pergunto isso, eu fico me perguntando quando eu vejo casais que ficaram muitos anos casados, em mais de 20 anos, e depois se separam, eu me faço essa pergunta. Eu queria saber, qual que será que foi a razão que de fato fez com que eles se separassem? Né? É interessante que a senhora falou de gota d'água. Às vezes a gente pensa, ninguém separa porque tá reclamando. Não, mas é uma gotinha todo dia no copo, né? Uma hora o copo transborda. Exatamente. E é muito ruim, né? Você conviver com alguém assim, dessa maneira, né? Vamos chamar o comentário. O pastor Rafael gravou um comentário a respeito desse tema. Vamos assistir. Pode soltar, por favor. Queridos, pare de reclamar. O que a Bíblia diz em relação à reclamação? Será que ajuda? Será que não ajuda? Nós sabemos que o ser humano, ele reclama muito. A nossa vida oscila muito. E reclamar faz parte do dia a dia do povo. Só que o povo cristão, ele não deve reclamar e não pode reclamar. Nós precisamos clamar. Sabe por quê? A Bíblia diz que, em Provérbios 27, versículo 7, que quem está com o estômago cheio rejeita o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. E isso nos diz claramente, eu não posso reclamar da vida que eu vivo hoje. Por quê? Se eu estou vivendo de fato essa vida, é porque eu plantei para estar aqui. Eu de fato preciso virar essa chave. E como? Clamando. Clamando a Deus, buscando a Deus. Ao invés de reclamar, eu preciso clamar. Eu quero te dar um desafio. Reclame menos e clame mais, porque eu tenho certeza que o cenário da sua vida nunca mais será o mesmo. Deus te abençoe. Tamo junto. Amém. É isso aí. Reclame menos, ore mais, profetize mais, né? A reclamação, ela não combina com a fé, né? A pessoa que tem fé, ela não vive reclamando, ela não vive achando ruim das coisas. Ela está profetizando aquilo que está ruim, ela está declarando a mudança, a transformação, né? E ela está enxergando mais o lado bom das coisas, né? Agora, tem mais um vídeo que eu quero chamar da internet de uma neurocientista que ela fala sobre o efeito da reclamação, né? Da gente ficar ouvindo reclamação das pessoas. Pode soltar, por favor. Se você ficar 30 minutos do lado de uma pessoa reclamando, destrói 3 áreas do seu cérebro. Sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de tomar decisão e a sua memória. 30 minutos reclamando ou ouvindo alguém reclamar. 20 minutos escutando sessão desgraça na sua orelha, você leva 5 horas para o seu corpo se desintoxicar de cortisol.
Acontece com os psicólogos. A gente acaba meio que blindando, sabe? Pra blindar. Tem que aprender a entender que eu tô te escutando, mas o problema é seu. Quando você vai embora, devolver ele pra você. Né? Eu não sou psicóloga, eu sou neurocientista. Então eu atendo muito empresário, todo santo dia, todo dia. Mas eu tenho que entender que o problema ele não é meu, é da pessoa. Agora, se você que está assistindo aqui, você se envolve com o problema dos outros, você acaba consumindo toda a sua energia e você vai adoecer. Gente, existem 2 tipos de lutas nessa vida. Aquela que Deus te deu e aquela que Ele não mandou você se meter. Olha aí, né? A reclamação tem o poder de nos adoecer porque ela provoca o organismo produzir o hormônio chamado cortisol. Você viu 20 minutos, Cristiano. 20 minutos a gente ouvindo, como falou, né, desgraça, coisas ruins. De 20 a 30 minutos, né? Eu lembrei daquele povo, né, na época do Covid, quando passava no jornal a notícia, né? Estamos abrindo 300 covas. Aí, gente, você ficar ouvindo aquilo ali todo dia, só notícia de morte, de tragédia, que o mundo tá contaminado, cheio de vírus. Meu Deus, imagina esse povo que ficava ouvindo isso o dia inteiro. Não, é igual... Demorava dias. Esses dias eu voltando da oração às 6 da manhã, era 7 horas da manhã. Meu carro tem uma televisãozinha, aí eu pus lá, acho que, sei lá, no SBT. Aí tava passando um programa, só tragédia. Fulano tal morreu, fulano, assalto, acidente. Eu falei, gente, 7 horas da manhã, como é que a pessoa assiste isso pra começar o dia, né? Acho só que não notícia tem nem horário, ruim. né? Se for ver também antes de dormir. Como é que você dorme? Não, pelo amor de Deus. E é o que as pessoas gostam de ver, né? Parece que o ser humano, ele gosta de tragédia, ele gosta de ver coisa ruim. Se tá tudo bem, tem gente que dá um jeito de estragar tudo para não ficar bom, né? E aí a gente tá falando do casamento, né? Muito isso. A esposa só reclama do esposo, tudo tá ruim, né? E vice-versa. Pai com filho, né? O filho faz 10 coisas boas, o pai nunca elogia. Mas quando ele erra, cai em cima, né? Então a gente precisa começar a se policiar mais, né? A começar a trocar a reclamação pela gratidão, né? A ser mais grato pelas coisas que estão acontecendo de bom e não ficar atentando para as coisas ruins, né? Às vezes a gente dá muita ênfase para as coisas ruins e esquece de tudo de bom que está acontecendo. Às vezes o ambiente que a gente está inserido, né, Cristiano? Por alguma razão, por alguma causa, enfim. Às vezes o ambiente que a gente está não é o melhor de todos. Por exemplo, as pessoas que moram nas periferias, nas favelas, ali a gente sabe, o ambiente delas é um ambiente mais penoso, mais complicado, mais dificultoso, desafiador. Mas não é por isso, porque elas moram, né, numa favela, numa comunidade. Eu já vi muitas pessoas que moram lá se formarem em medicina, se formarem em jornalismo, sim, tem um curso superior. Aí você pensa, nossa, para mim, eu moro na favela, tudo para mim é difícil. Eu tenho que pegar 3 ônibus para chegar na escola ou ir para a faculdade. Nossa, você não sabe quanto tempo que eu ando. Então, assim, existem pessoas que pensam dessa forma e existem aquelas pessoas que pensam, nossa, graças a Deus eu estou conseguindo, eu posso pegar 3 ônibus. Eu tenho condições, eu estou indo estudar, eu estou podendo estudar, entendeu? Então, assim, o ambiente que nós estamos não tem que definir aquilo que nós queremos ser, quem nós somos. A gente precisa aprender a ter maturidade para entender que eu posso ser quem eu quiser, de acordo com a minha fé e o meu propósito de vida. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem mais um vídeo que eu quero chamar do rapaz que reclama de tudo. Tudo para ele tá ruim, tudo para ele tá... Olha aí, às vezes, cuidado aí para você não se identificar com esse vídeo aí, né? Pode soltar. Eu sou viciado em reclamar no serviço. Tudo começou depois que eu passei na experiência, né? Passei a experiência e eu comecei a reclamar. Por exemplo, o trabalhar para mim já é sinônimo de reclamar. Tudo começa quando eu acordo e lembro que tenho que trabalhar. Tá muito frio, eu reclamo que tá frio. Tá muito quente, eu reclamo que tá quente. Choveu, eu reclamo que tá chovendo. Se eu trabalho com alguém, eu fico bravo. Se eu trabalho sozinho, eu também fico bravo. Se eu faço hora extra, eu reclamo que estou fazendo hora extra. Se eu não faço hora extra, eu reclamo que eu ganho pouco. Se eu tenho trabalho, eu reclamo. Se eu não trabalho, eu reclamo porque eu estou sem trabalho. A minha vida é baseada em reclamação. Tô até pensando em abrir um canal de reclamação, sabe? Um podcast. Olha aí, né? Que
até hilário, né? Mas tem muita gente que é desse jeito, né? E ele falou ali no começo, eu sou viciado em reclamar. Né? E tem muita gente que está viciada em reclamar. E tem dois problemas, um vício e ficar reclamando. Vou parar pra pensar, às vezes até o papo de elevador, né? Você entra no elevador, a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Nossa, tá muito calor, né? Nossa, tá muito frio, né? Ou então falar alguma coisa Tá relacionada à chovendo política, demais. né? Nossa, Polícia, gente. tudo tá ruim. Ah, demora esse elevador, né? Tudo tem um problema. Mas hoje eu entrei no elevador, a mulher falou, nossa, Ana, tá muito calor, né? Como tá quente? Eu falei, é. Aí ela, mas vai chegar a frente fria, vai ficar muito frio. Nossa, vai ficar muito frio. Eu, tipo, Tudo tá ruim, né? Tudo tá ruim. Aninha, você tem um livro aí para apresentar pro pessoal? Um livro bacana aí pra galera se interagir aí? Claro que tem. Viva a sua família e seu propósito, do Bispo Rodovalho e da Bispa Lúcia. Esse livro te traz o link, né? Você voltar pro propósito, parar de reclamar, vamos adquirir esse livro e conhecer mais, nos conectar com esse motivo de vida, né? Com a sua essência. É isso mesmo, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet, pode soltar. Evite se tornar uma pessoa viciada em reclamar da vida, pois a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está odiando atrair para o seu destino. Use o seu poder mental, emocional e espiritual de forma favorável ao seu objetivo e comece a agradecer diariamente tudo que você tem de bom na sua vida. Porque a palavra agradecer significa fazer a graça descer. Ou seja, quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se como um imã que só atrai coisas boas. Agradeça, sempre. Olha aí, que importante isso, né? Então, Que linda essa lembra de declaração. agradecer, lembra de... Principalmente as pessoas tão próximas de você, né? Quanto tempo você não elogia sua esposa, seu esposo? Quanto tempo você não elogia seu filho? Mas para reclamar... Você... Então, às vezes, né, Cristiano, agradecer por uma situação que às vezes você pensou, nossa, essa minha situação tá difícil, mas tem gente que tá pior do que eu. Entendeu? Lembra quando a Rafinha ficou internada? Né, por causa da obstrução intestinal? A Rafinha ficou internada por causa dessa obstrução, é um problema por causa da miela meningocele mesmo. E eu lembro que quando ela foi internada no hospital, ela foi para uma ala das crianças que têm leucemia, porque como a Rafaela não tinha nenhuma questão viral que pudesse contaminar as outras crianças, eles colocaram ela lá naquela área que era o único lugar que tinha leito. E aí eu falei, meu Deus, um dia o médico falou assim, Camila, a Rafaela precisa andar para melhorar essa questão, porque ela chegou no hospital com uma barriga de 6 meses, parecendo que ela estava grávida de 6 meses, de tão complicado que ela estava. E a gente foi andar para ajudar. Quando a gente estava andando no corredor, quando a gente virou a esquina assim do corredor, a gente deu de cara com a mãe e o filhinho, né? Todo carequinha, andando com aquela negócio de soro assim. E a gente passava assim na porta dos quartos, as crianças chorando por causa do tratamento, né? Sofrido, que é doloroso. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o problema da minha filha é tão pequeno, né? Eu não estava reclamando por ela estar naquela condição, mas eu fiquei me lamentando muito, né? Por estar vivendo aquela coisa ali. E quando eu olhei para aquela situação das outras mães, das outras crianças, eu falei, meu Deus, a Rafaela não tem nada. E eu comecei a agradecer a Deus, porque a questão dela, né, o problema dela era tão pequeno perto das outras crianças, que eu falei, Deus, obrigado que minha filha está aqui, ela não tem uma doença tão grave. Né? Então, assim, quando você muda a sua perspectiva, a sua visão em relação ao momento que você está passando, né, como ele falou, o universo conspira ao seu favor, e quando você começa a agradecer, tudo muda. Tudo muda. Então, realmente, a gente tem que tirar essa palavra da nossa boca, né, de reclamação, murmuração, e passar, né, a agradecer a Deus. Deus, está difícil, mas eu sei que vai melhorar, e eu sei que tem gente que está muito mais, né, difícil do que eu, né, que essas pessoas também possam encontrar uma luz, né, no fim do túnel, em nome de Jesus. Isso mesmo. Né? Então, reclame menos, né, tenha essa consciência, né, comece a se policiar, né, acho que parte por aí. E você tem tanto motivo aí para agradecer, e às vezes ao invés de agradecer, você está aí reclamando, você está aí murmurando, e isso não vai tirar você desse lugar, né? Isso não vai tirar você dessa posição. Pelo contrário, vai cada vez mais atrair coisas ruins para a sua vida, né? Então, pare de reclamar, né? Essa é a mensagem de hoje, né, Aninha?
Quem clama não reclama, né? Vai clamar pra Deus que você vai ter que ficar reclamando pra um monte de gente sendo chato, traindo cortisol que faz engordar, um monte de problema da cortisol, né, gente? Vamos cuidar da saúde, vamos se amar, vamos fazer o que importa. Vamos ser grato. Ser grato. Tem que mudar a sinapse, né? O que é a sinapse? O nosso cérebro, ele tá acostumado, né, a fazer sempre as mesmas coisas. Então ele já tem ali o caminho. Às vezes você reclama sem nem perceber. Na hora que você viu, você já tá Fica uma reclamando. coisa automática, né, Cristiano? Você viu, já foi. Nossa, peraí, meu Deus. Eu lembro de uma história, a esposa fez um jantar maravilhoso, fez um monte de coisa, carne assada, massa, fez tudo que o marido gostava. Mas ela esqueceu, pôs azeitona na salada e não gostava da azeitona. Aí o que ele foi falar? Da azeitona. Ele podia elogiar o frango assado, a carne, a massa. Ele podia elogiar a mulher ter colocado a mesa, ter gastado horas ali pra... Né? Ele foi, mas você pôs... Então, assim, cuidado, né? Pra você não ser esse tipo de pessoa. Se policie nisso, né? Comece a ter mais gratidão no seu coração, a exercer a gratidão, a meio que lutar contra a sua mente, contra o seu cérebro, que já está acostumado, né, com a reclamação, com a murmuração, em achar que está tudo ruim. E tenho certeza que fazendo isso, você vai sair desse lugar aí, você vai sair dessa posição e você vai viver o melhor de Deus na sua vida, tá bom? Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sem Limites. Quero agradecer muito, muito, muito você pela sua audiência, pela sua companhia de todos os dias. Tá pelo YouTube? Deixa seu like aí, clica no joinha. Não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreve aí, né? É importante você se inscrever no canal, né? Ative aí as notificações. Deixa também o seu comentário, é muito importante, né, pra gente ter um feedback, né, de vocês. E se você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, entra no site saranossaterra.com.br, vai lá na aba Igrejas, lá você vai encontrar o endereço, o contato e o horário do culto da igreja mais perto de você, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz!